Você considera que, independente do que o Cuca falasse, fizesse, o Corinthians nunca poder... O Corinthians trai a sua história ao contratá-lo? Um abraço. Primeiro o seguinte, eu quero ver o lado que a Mindy falou, é o lado da vítima, o lado da mulher. Então eu vou falar um pouco do lado do homem, né, que se esquiva, ou que colabora, ou que é conivente, ou que... Código do silêncio. Opa, né? Então tem algumas coisas assim. Não é só a mulher que está vendo, que está com taquicardia, como a Miri falou. O homem que está olhando um outro cara que cometeu um crime desse tipo, ou participou, ou estava no lugar, viu e fingiu que não viu, também fica na expectativa de honrar, né, o comportamento de um homem, principalmente no mundo de hoje, né? No mundo de hoje. Porque a gente se cobra a isso. Então você pega, as falas é a seguinte, pô, foi lá em 87. Cara, foi lá em 87 e estupro em 87 é diferente do estupro de 2023, ou de 2030, ou de 2050. A visão da sociedade em relação a isso é que mudou, né? Tem mais... Qual foi a mudança? Visibilidade. Internet, as coisas correm e você fica sabendo. Então eu fico muito indignado, assim, quando eu fico vendo uma resposta, você falando com a voz mansa, tentando se fazer de muito legal, super educado e tentando se colocar naquela posição assim, indiretamente, para ver se ninguém percebe, né? Se ninguém faz uma pergunta no meio da resposta, né? Se colocando ali como assim, eu também sou vítima. Porque o que estão falando não é verdade, e estão exagerando. Eu fui atrás do processo e não tem nada. Lógico que não tem nada, foi há 37 anos atrás, cara. Mas aconteceu, é um fato. Aconteceu, porra. Sabe, o que custa falar a verdade mesmo, do jeito que a Mili falou, que deve ser, talvez ele não tenha participado de nada, talvez, sabe, não tenha visto muita coisa, mas estava lá no quarto, viu a menina entrar de 13 anos, se tivesse tido um comportamento mesmo de negação, não negação, mas de não achar aquilo certo, teria saído do quarto, no mínimo, não ter ficado dentro do quarto, teria saído do quarto, no mínimo. Melhor ainda falar para os caras, meu, isso é sacanagem, vocês não vão fazer isso, vem cá, menina, vou te tirar do quarto, vou te levar lá para baixo. Enfim, tinha diversas atitudes dentro daquele quarto que um homem poderia tomar para realmente não estar envolvido. Quando você fica quieto, você está envolvido. Quando você não fala nada, não condena, nem briga com seus companheiros, vendo uma situação daquela, você está dentro, você está envolvido. O envolvimento... Aí o que acontece? Vem aquele papo igual do Robinho, sabe? Do Clinton e do Robinho, né? Opa, não, você também... Eu vi você pegando ela, Robinho. Não. Ela só fez sexo oral, isso aí não é sexo. Pô, lindo, né? Ó, a saída do Robinho, a saída do Bill Clinton, a saída do Cuca é muito parecida com essa. É aquela, não fiz nada. Então, assim, eu acho vergonhoso mesmo essa ainda atitude do Cuca de não responder a pergunta. Não responder a pergunta. Não responder o que aconteceu. Não admitir que aconteceu alguma coisa. Porque, cara, ele falando que é inocente, ele está falando que a justiça da Suíça mentiu. Como o Robinho falar que eu sou inocente, ele está falando que a justiça italiana mentiu. O Daniel Alves falando que é inocente, ele está falando que a justiça espanhola está mentindo. Então a justiça do mundo mente para prender estupradores. Não tem um homem estuprador no mundo. São as justiças dos países que são mentirosas. As investigações são falsas. A menina estava com uma sainha curta, ela se insinuou por que ela estava lá, e a justiça que mentiu. Então, esse aí é um ponto. Agora, em relação ao Corinthians, claro que é um contrassenso. Domingo, agora, Corinthians e Cruzeiro teve uma homenagem à democracia corintiana, porque tem tipo uma partezinha aqui na gola que está escrito democracia corintiana na nova camisa. Foram 11 jogadores da democracia corintiana lá. Domingo. Hoje é sexta. Quinta, o Corinthians contrata o Cuca. A camisa, um slogan é
respeita as minas. E na quinta, o Corinthians contrata o Cuca. Não é o Corinthians. Não vamos pegar a história do clube. É o Duílio Monteiro Alves, que deu um chute bem grande para uma lata de lixo a história do Corinthians, a história da democracia corintiana. Veja bem, não tem ninguém ali, né, da democracia corintiana. Tem o Adilson Monteiro Alves, também talvez não tenha falado nada para o filho, que represente a democracia corintiana. E o Duílio jogou a democracia corintiana dentro do lixo, com essas atitudes que ele vem tendo. A torcida do Corinthians, uma boa parte, né, ficou contra, algumas torcedoras e tal, e alguns torcedores de torcida organizada foram a favor, apoiam o Cuca, porque ele é um grande treinador e tudo mais. Então, quando eu falo que fazer parte de um bando de louco que ama o Corinthians, mas não significa que pode tudo, é nessas horas que a torcida de um time tem que se posicionar. Essa mesma torcida que está olhando para o Cuca só como treinador, esquece o histórico, foi a mesma torcida que em 79 abriu uma faixa, anistia, pela anistia dos presos políticos e os exilados políticos. Em 1979, no Pacaembu, essa torcida do Corinthians abriu a faixa anistia. A polícia subiu, tentou pegar, foi um rolo do caramba, mas ela se posicionou. Essa mesma torcida lotava os estádios, 82, 83, 84, para ver a democracia corintiana jogar, né? Apoiando o processo da democracia corintiana. Foi a mesma torcida que está aceitando uma contratação com o Cuca. Aí você vai me falar, porra, Casão, então ele não pode trabalhar mais? Seria um condenado à prisão perpétua? Não, eu não estou falando isso. Existe o treinador muito bom, técnico muito bom, que é o Cuca, tá? Mas existe o homem que tem muita coisa a explicar para a sociedade mundial. Muitas coisas. E ele se nega a explicar. Ele rejeita a explicação. Ele não assume os fatos. E isso pesa demais, não só para ele mesmo, ou para a família, ou para o Corinthians, né? E quando ele diz, pô, é muito difícil. Como é que ele falou, Mili? Vocês não sabem o quanto é difícil para nós, não é isso? Difícil pra gente, Então, em nenhum momento ele falou, eu nem imagino como deve ter sido a vida dessa menina depois do que aconteceu. Nenhum momento. Zero preocupação com a menina. Robinho, zero preocupação com a garota. Daniel Alves, zero preocupação com a menina. Então, o homem que que comete esse crime, né? Ele não tem a mínima preocupação com outra pessoa. E muita gente dentro dessa sociedade se preocupa. Nossa, ele acabou com a vida dele. Puta, mas a vida dele agora está estragada. Ninguém fala. Imagine a vida da menina. Como vai ser a vida dessa pessoa? Ela está sendo tratada psicologicamente? Ela tem auxílio da saúde mental, do profissional de saúde mental? Ninguém se preocupa com isso. Ninguém mesmo. São poucas pessoas. Até no jornalismo. Até as pessoas os comentaristas, aqueles que fazem matérias, aqueles que fazem reportagem, pouquíssimos, em alguma matéria ou em alguma opinião coloca essa preocupação com a pessoa, com a menina, a vítima. A vítima é praticamente esquecida nesse caso. E só para terminar, é o seguinte, existem erros na vida. Existem pecados que a gente comete, mas existem crimes também. E essas três coisas elas não são iguais. Não são iguais. Não adianta ficar colocando comentário no meu texto, falando assim, atire a última. Quem não tem nenhum pecado, atire a última pedra. Estupro não é pecado, estupro é crime. É um crime. E as pessoas tentam, para aliviar, ou para sair ileso numa situação grave como essa, elas tentam colocar tudo no mesmo pacote. Erro, crime e pecado. Aí, cara, aí é muito fácil. Se tudo for pecado só, aí ninguém pode ser condenado por nada.